Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 101. David tossiu sem jeito e instruiu: preciso sair um pouco, vou deixar isso com você. Dito isso, ele virou a cabeça e olhou para Duke, que ainda estava lutando. Arnold deu um tapinha no peito e respondeu: deixe comigo. David assentiu e abriu a porta, saindo. Ele planejava subir para encontrar o homem e esclarecer o quanto ele sabia sobre o sinal vermelho. Embora David não soubesse em que quarto o homem estava, a única coisa de que tinha certeza era que não era no mesmo andar que eles. Só posso procurar lentamente, David murmurou. Ele convocou sua armadura e segurou uma espada de batalha de liga leve na mão. Este foi o momento mais crítico e, caso ocorresse alguma situação inesperada, ele precisava estar alerta e preparado para lidar com isso. Equipado com seu equipamento, David subiu as escadas. Ele procurou cômodo por cômodo em busca de sinais de ocupação, passando pelo quarto de Brian e Lily. As manchas de sangue dentro da sala secaram há muito tempo. E a carne espalhada pelo chão ficou ainda mais evidente. David rapidamente desviou o olhar, virou-se e continuou até a próxima sala em busca do homem. Enquanto isso, na escada, o homem de boné bico de pato caminhava pesadamente, pressionando o boné para baixo. Quando ele saiu da escada, ele não percebeu a presença de David quando ele saiu por outra escada. O homem tirou vagarosamente uma chave, abriu a porta do terceiro quarto à esquerda e entrou com cautela, fechando a porta atrás de si. Do lado de David, ele procurou o homem andar por andar, mas não conseguiu encontrá-lo. Quando ele chegou ao telhado e viu a plataforma vazia, ele franziu a testa. Como ele poderia não estar aqui? Parado na entrada, David olhou para a luz vermelha no chão, mas não deu um passo à frente. Soltando um longo suspiro, ele se afastou do telhado. Voltando para a sala, Duke já havia terminado de absorver a energia e seus olhos estavam brilhantes, discutindo animadamente algo com Arnold. Arnold percebeu o retorno de David e rapidamente o cumprimentou. David, você está de volta. Então, ele cutucou Duke. Duke parece ter subido de nível também. Os olhos perdidos de David ergueram a cabeça quando ouviu isso. Antes que zumbis mais poderosos aparecessem, ele teve que melhorar ao máximo sua força e estabelecer sua própria equipe. Só então ele teria capital para enfrentar o apocalipse e garantir sua sobrevivência no longo prazo. David sabia que as próximas tarefas eram cruciais e precisava aproveitar o tempo para concluí-las. Ainda havia muito para David fazer. No entanto, o assunto mais urgente era encontrar uma nova fortaleza, pois era o seu refúgio e a instalação mais importante para a sobrevivência no apocalipse. E, assim como David estava pensando, a voz de Duke veio. David se virou para olhar e viu Duke estendendo a mão para ele. Qual é o problema? Duke apertou sua mão e disse: dê-me um pouco mais dessa coisa, ainda quero o Crystal. Eu quero isso? Esse garoto estava ficando muito cheio de si. David imediatamente rejeitou seu pedido. Duke parecia insatisfeito e disse: por que não? Ouvindo sua pergunta, David respondeu calmamente: se você não quer morrer tão cedo, pode continuar me perguntando. Se ainda quiser viver, absorver a quantia que lhe dou todos os dias é o suficiente. Com isso dito, David virou a cabeça e olhou pela janela. Baque! Seu coração tremeu quando a luz vermelha recuou. David levantou-se, pegou o casaco que estava perto e preparou-se para sair. Duke se aproximou e perguntou: o que você quer dizer? David olhou para ele e disse: é isso que quero dizer literalmente. Então,
David deu algumas instruções a Arnold. Quando ele estava prestes a sair, sua mão já estava na maçaneta e, no momento de abrir a porta, Duke falou: "Eu irei com você." David ergueu uma sobrancelha, não recusou e assentiu. Os dois saíram. Dentro da sala, Cola abriu lentamente os olhos. Miau. Cola miou e se levantou. Ele olhou para o cristal à sua frente e o absorveu em alguns momentos. Antes que Sally pudesse aparecer, Cola desapareceu do local. Cola! Sally olhou para o local desaparecido onde Cola estivera e ficou momentaneamente atordoada. Recentemente, Cola desapareceu misteriosamente. Mas no final, Cola definitivamente voltaria para casa. Além disso, sempre aparecia depois que David voltava. Poderia estar seguindo David? Sally ponderou por um momento, mas sentiu que algo estava errado. Se David quisesse levar Cola com ele, ele não iria embora imediatamente. Ela foi até a janela e observou as duas pessoas que já haviam descido. Com certeza, Cola não estava seguindo atrás deles. Para onde foi a Cola? Lá embaixo, os dois mal deram alguns passos depois de sair das escadas quando o som de rugidos de zumbis chegou aos seus ouvidos. David rapidamente levantou sua lâmina e rapidamente despachou vários zumbis de baixo nível. Baque! Um após o outro, suas cabeças caíram no chão. Como David matou rapidamente vários zumbis, Duke naturalmente se recusou a ser deixado para trás. À medida que a luz vermelha se dispersava e o sol aparecia gradualmente no céu, sombras de vários objetos, incluindo zumbis, tornavam-se visíveis no solo. Naquele momento, um zumbi rugiu e atacou os dois. David estava prestes a levantar sua faca curta de liga leve para lidar com isso quando ouviu o rugido furioso de Duke. Morra! David virou a cabeça e viu Duke cerrando o punho com força, esmagando a sombra fragmentada do zumbi. Com um forte bang, o corpo do zumbi, que já balançava o braço decepado, explodiu de repente com um som ensurdecedor. Testemunhando isso, David rapidamente se esquivou para trás de um outdoor abandonado, evitando ser salpicado de sangue e carne fétidos. Olhando para o zumbi que foi esmagado em uma pilha de carne por Duke em um instante, David franziu a testa ligeiramente e olhou para Duke. Naquele momento, Duke parecia intoxicado pelo prazer de massacrar zumbis, com uma pitada de excitação no rosto. Mas aos olhos de David, era um sinal de que Duke era muito sanguinário. Além disso, foi a primeira vez que Duke consumiu um cristal e ganhou habilidades especiais, e ele gastou sua energia de forma tão imprudente para um zumbi de baixo nível. Para David, esta não foi uma atitude sábia. Era importante notar que a ativação de habilidades especiais tinha uma fraqueza fatal. À medida que a energia se esgotasse, a força física diminuiria bastante, resultando em uma diminuição direta na eficácia do combate e até mesmo na morte no campo de batalha para o usuário da habilidade. Todo usuário de habilidade apreciava a oportunidade de usar suas habilidades e não as usaria a menos que encontrasse zumbis particularmente formidáveis. Por exemplo, David, embora seu nível estivesse prestes a atingir o nível 6, ainda carregava uma faca curta de liga leve quando saía. Dessa forma, ele poderia matar zumbis sem esgotar sua energia. Afinal, as crises estavam por toda parte neste mundo e, para sobreviver, cada sobrevivente tinha que deixar para si uma rota de fuga. Mas, obviamente, Duke havia esquecido esse ponto. É melhor você não consumir sua energia assim da próxima vez, ou não tenho certeza se você acabará sendo um dos zumbis, David o aconselhou. Ouvindo as palavras de David, Duke olhou para ele. Seu orgulho ainda intacto. Em sua opinião, ele já havia ativado o poder de esmagar tudo, então por que não desfrutar de matar o quanto quiser? Além disso, ele acreditava que, enquanto David continuasse a lhe fornecer cristais, sua força sem dúvida superaria a de qualquer outra pessoa na sala. No entanto, como apenas David tinha cristais no momento, Duke não revelou seus verdadeiros pensamentos, mas escondeu suas intenções e assentiu. Eu entendo. Vou me lembrar disso na próxima vez.
Ele então olhou para o zumbi que havia se transformado em polpa, com uma sugestão de sorriso desdenhoso em seus lábios. Os dois continuaram seu caminho, encontrando zumbis espalhados pelo caminho. Tudo isso David rapidamente despachou com sua faca curta de liga leve. Embora Duke estivesse ansioso para usar suas próprias habilidades especiais, ele só conseguia pensar nos cristais na pessoa de David, engolindo sua saliva e seguindo-o silenciosamente. Em pouco tempo, David conduziu Duke até a entrada de um prédio alto. Olhando para cima, o prédio tinha cerca de 50 andares. Mas devido aos implacáveis ataques de zumbis, parecia dilapidado, com muitas das janelas misteriosamente quebradas. Duke olhou para o prédio com certa confusão e perguntou: "Por que estamos aqui?" Com uma expressão calma, David não respondeu à pergunta de Duke, mas em vez disso agarrou a faca curta de liga leve e entrou direto no prédio. Vendo isso, Duke, embora confuso, entrou. Empurrando a porta de vidro desgastada, que estava coberta de rachaduras e até tinha manchas pretas de sangue seco, os dois entraram no prédio um após o outro. Toda a torre tinha uma atmosfera sombria devido à falta de sinais de habitação humana. Em alguns corredores, já havia cadáveres decompostos e pútridos. Observando os membros rasgados e marcas de mordidas nesses corpos, David imediatamente entendeu que isso era obra de zumbis. Para garantir a segurança, David agarrou com força sua faca de liga de aço, temendo que um zumbi pudesse aparecer de repente em uma sala ou canto. Embora tivesse força mais que suficiente para lidar com alguns zumbis, ele não se atrevia a ser descuidado. Afinal, ser descuidado em tal situação seria brincar com a própria vida. Tendo já morrido uma vez, David não desejava experimentar novamente o sabor da morte. Ignorando o saguão do térreo, David foi direto para o segundo andar. A situação no segundo andar era semelhante à do saguão, com vários corpos de mulheres espalhados, despedaçados por zumbis. Vendo que cada um deles caiu na direção da entrada, David adivinhou que no momento em que os zumbis apareceram, eles tentaram lutar e escapar. No entanto, o resultado já era conhecido: eles falharam. Duke franziu a testa enquanto olhava para os corpos, desejando poder sair e dar uma lição àqueles zumbis imediatamente. Ignorando os cadáveres, David ponderou um pouco em vários quartos do segundo andar, mas descobriu que eram todos escritórios e não eram adequados como esconderijo para sua equipe. Seu principal objetivo ao se assumir desta vez, à medida que a luz vermelha se apagava, era encontrar um novo reduto para sua equipe. A localização anterior deles havia sido comprometida, o que David considerou extremamente perigoso. Se ele quisesse garantir a sobrevivência permanente da equipe nas próximas batalhas, ele teria que encontrar rapidamente uma nova base. Balançando a cabeça para os escritórios espaçosos, David continuou até o terceiro andar. Infelizmente, parecia que cada andar do edifício tinha o mesmo layout. Depois de subir ao 10º andar sem encontrar uma fortaleza adequada, David percebeu que Duke também havia entendido o propósito da expedição. Este tipo de edifício é semipúblico, simplesmente não há lugares escondidos. Duke disse, franzindo a sobrancelha. Em vez de procurar uma base aqui, é melhor dar uma olhada nos becos do lado de fora. Podemos encontrar algumas recompensas inesperadas lá. O julgamento de Duke não estava errado. Comparadas a este edifício, as casas residenciais nos becos pareciam mais adequadas como fortaleza e estavam suficientemente escondidas. David naturalmente pensou nessa opção, mas após uma consideração cuidadosa, sentiu que outras equipes sobreviventes poderiam ter a mesma ideia. Nesse caso, várias equipes acabariam vivendo sob o mesmo teto e os conflitos seriam inevitáveis. Neste mundo, pessoas com segundas intenções estavam por toda parte. David teve que evitar todos os riscos e garantir que sua equipe estivesse suficientemente segura. É por isso que ele veio para este prédio que todos ignoravam. Depois de circular pelo 10º andar, David de repente viu a chave de um carro sobre uma mesa e uma centelha de inspiração acendeu dentro dele. Capítulo 102. Estacionamento.
Quando David viu o molho de chaves do carro, essas palavras imediatamente lhe vieram à mente. O estacionamento pertencia a uma estrutura subterrânea, que oferecia uma segurança significativamente maior em comparação com as construções na superfície. Além disso, com base nas memórias de sua vida anterior, um edifício grande como este deveria ter pelo menos 4 entradas e saídas no estacionamento. Isso significava que se sua equipe encontrasse perigo, eles teriam 4 rotas de fuga, aumentando enormemente suas chances de sobrevivência. Com isso em mente, David não hesitou mais e disse rapidamente a Duke: "Vamos para o estacionamento subterrâneo. Talvez encontremos a base que procuramos." O estacionamento subterrâneo? Duke ficou inicialmente intrigado ao ouvir as palavras de David, mas imediatamente entendeu a ideia de David, o que o encheu de admiração. Não era a capacidade de uma pessoa comum manter a mente clara em circunstâncias tão caóticas e opressivas. Breve. Os dois chegaram ao estacionamento subterrâneo. A iluminação interna era intermitentemente fraca e brilhante, e todos os tipos de carros de ambos os lados já estavam cobertos de poeira. David observou cautelosamente os arredores enquanto segurava uma faca curta de liga leve, e Duke assumiu uma postura pronta para lançar um ataque a qualquer momento. Depois de um tempo, chegaram à parte mais interna do estacionamento, onde a iluminação permaneceu inalterada e funcional, permitindo que David visse claramente o ambiente. Em ambos os lados ainda havia muitos carros estacionados, mas comparados com os carros que tinham visto quando entraram, estes eram visivelmente sofisticados e luxuosos: Ferraris, Porsches, Bugatti Veyrons. E até 2 veículos off-road modificados. Ao ver aqueles carros luxuosos, que custariam uma fortuna em dias normais, descartados aqui como lixo, David não pôde deixar de sorrir amargamente e balançar a cabeça. Em sua vida anterior, ele não tinha dinheiro para comprar nenhum desses carros, mas neste mundo ele poderia ter qualquer carro que quisesse. Não se tratava de ficar rico. Tratava-se do fato de que o número de sobreviventes neste mundo estava diminuindo. Estar vivo já significava ter acesso a imensas riquezas. David continuou a observar por um tempo, balançando a cabeça silenciosamente. Ele acreditava que eles poderiam utilizar o terreno aqui para estabelecer uma fortaleza, garantindo um esconderijo seguro para os membros de sua equipe. Além disso, o mais importante é que ele não viu nenhum cadáver aqui, o que significava que nenhum zumbi esteve nesta área. Era claramente uma zona absolutamente segura. Por que a outra porta aqui? David de repente notou um canto discreto onde havia uma porta de aço da mesma cor da parede. Se alguém não observasse com cuidado, eles nem notariam essa porta. David caminhou em direção à porta, descobriu que não estava trancada e abriu-a com cuidado. Ao entrar, ficou um tanto surpreso ao encontrar um apartamento de 3 quartos. Isso surpreendeu. Um apartamento com 3 quartos e uma sala no estacionamento subterrâneo? Como isso é projetado? No entanto, quando David entrou no quarto, entendeu por que alguém construiria um apartamento de 3 quartos no estacionamento subterrâneo. Ele viu um uniforme de empregado e um conjunto de ternos de aparência cara espalhados desordenadamente sobre a cama. Uau! Então este é um quarto escondido construído por um chefão só para sua amante. Isso deixou David cheio de admiração por esse chefão astuto. Poder escolher este local também foi um golpe de gênio. A esposa original nunca teria esperado que o marido se divertisse não em um hotel ou escritório, mas no estacionamento subterrâneo. No entanto, agora este lugar pertencia inteiramente a David. Olhando para a poeira na mesa da sala, David especulou que o rico chefe dono deste lugar não estava aqui há algum tempo. Era até possível que ele tivesse se tornado alimento para os zumbis. David não pôde deixar de ficar encantado com a sorte que teve ao encontrar um local tão excelente com alta segurança. É isso. David examinou a sala e expressou sua satisfação. Duke também inspecionou a sala e ficou igualmente satisfeito. Acho que você deveria dar uma olhada.
Agora tudo o que precisamos fazer é trazer Arnold e os outros aqui. E esta é a nossa nova base para a equipe, disse David. Ainda faltavam 5 dias para encontrar uma base para o time. Inicialmente, David achou que 5 dias não seriam tempo suficiente, mas para sua surpresa, conseguiu completar a tarefa em apenas meio-dia, o que o aliviou. Se ele não encontrasse uma base adequada dentro desses 5 dias. De acordo com o prompt do sistema, David provavelmente ficaria completamente exposto à horda de zumbis e não teria mais chances de reaparecer. Então ele teve que aproveitar esta rara oportunidade para renascer e realizar seus desejos não realizados em sua vida anterior. Após um momento de contemplação, David instruiu Duke: fique aqui e espere. Voltarei e informarei os outros. Não temos muito tempo, estamos nos mudando para cá hoje. Embora Duke tenha hesitado por um momento ao ouvir que David queria que ele ficasse sozinho, ele finalmente concordou. Vendo isso, David refez apressadamente seus passos, preparando-se para informar Arnold e os outros. Enquanto isso, quando a luz vermelha no horizonte desapareceu, Danny finalmente largou as poucas batatas fritas restantes em sua mão. Ele se levantou e caminhou lentamente até a janela, olhando para a janela do outro lado da rua, apenas para descobrir que as 2 pessoas que observavam o sinal vermelho haviam desaparecido. Eu não gosto de vermelho neste mundo, Danny suspirou e balançou a cabeça. Ouvindo as palavras de Danny, Mônica não pôde evitar revirar os olhos. Neste mundo, o vermelho só apareceu em 2 situações: derramamento de sangue e luz vermelha. No entanto, sempre que qualquer um destes 2 ocorria, significava destruição. Não apenas Danny, mas todos os sobreviventes desejavam evitar encontrar essa cor durante toda a vida. Fácil para você dizer. Mas você pode evitá-lo? Neste mundo cheio de matança, só podemos aceitá-lo passivamente. Se chegar o dia em que possamos aceitá-lo proativamente, espero que seja para a vitória, não para a morte, respondeu Mônica. O homem sentado no canto permaneceu inexpressivo, enquanto Danny assentiu com profundo significado. Por falar nisso, você disse que David está oferecendo 10.000 cristais primários por uma caixa de suprimentos militares? Sim, Mônica assentiu em resposta. Embora eu esteja curioso para saber de onde aquele garoto conseguiu suprimentos militares e até queira comprá-los agora, temos que esperar a volta de Abraham antes de tomar uma decisão. Afinal, são 10.000 cristais primários. Embora não tenhamos falta deles, não podemos ser tão extravagantes, disse Danny, e Mônica entendeu o que ele quis dizer. Ela sabia que apenas Abraham poderia tomar tal decisão, então eles esperaram silenciosamente pelo retorno de Abraham. Capítulo 103. Do outro lado da cidade, dentro de um prédio igualmente dilapidado, um velho estava diante de uma porta de segurança de 2 camadas, apoiado em uma bengala. Com um bip, a verificação de identidade foi bem-sucedida e as portas duplas se abriram lentamente. A visão dentro da porta segura contrastava fortemente com o edifício decrépito. Dentro havia um enorme laboratório. Vários equipamentos experimentais arrumados sobre mesas e recipientes de cores diferentes cheios de líquidos borbulhando. E em cada um desses líquidos, sem exceção, havia objetos pretos. Aproximando-se de um dos contêineres, o velho empurrou os óculos de aro metálico e franziu a testa, uma pitada de seriedade aparecendo em seu rosto. O tempo está acabando. Preciso me apressar para extrair mais energia, murmurou o velho, balançando a cabeça. Este velho não era outro senão Abraham, e os objetos imersos no líquido diante dele eram na verdade cadáveres de zumbis. Não só nos líquidos mas também em algumas câmaras criogênicas e em mesas cirúrgicas. Havia corpos de zumbis bem arrumados. Pela sua aparência, esses corpos de zumbis eram particularmente grandes e pareciam diferentes dos zumbis comuns, a maioria deles sendo de alto nível. Abraham coletou esses corpos de zumbis em vários lugares. A razão pela qual ele coletou seus cadáveres foi porque ele descobriu um segredo pouco conhecido desses autos zumbis de nível.
Parecia que uma enorme energia estava escondida dentro deles. Essa energia era potente e poderia até mesmo desencadear diretamente a mutação dos humanos, concedendo-lhes habilidades incríveis. Por exemplo, Abraão obteve com sucesso habilidades de teletransporte extraindo energia de um cadáver zumbi de alto nível. Foi por isso que ele poderia sair da base e vir aqui quando o sinal vermelho aparecesse. Sua habilidade de teletransporte permitiu que ele se movesse para um local a 20 metros de distância num piscar de olhos. Durante o movimento, ele não poderia ser alvo, nem mesmo de algo tão aterrorizante quanto a luz vermelha, que não poderia machucar um fio de cabelo dele. No entanto, Abraão nunca revelou esse segredo a Dani, Mônica e outros. Depois de realizar vários experimentos, ele descobriu que a energia extraída dos corpos dos zumbis não era fácil de controlar. As habilidades adquiridas também não eram muito estáveis. Isto representaria riscos potenciais para aqueles que absorvessem esta energia. Abraão sabia que se revelasse esse segredo a Dani e aos outros, eles certamente fariam experiências em si mesmos na tentativa de obter essas habilidades. Mas como o único ancião entre eles, Abraão não queria que eles se tornassem cobaias. Originalmente, ele planejou esperar até ter mais tempo para estudar e pesquisar minuciosamente no laboratório. No entanto, o súbito reaparecimento da luz vermelha fez Abraão perceber imediatamente a urgência da situação. Além disso, ele tinha uma vaga sensação de que uma onda de zumbis de nível superior estava prestes a descer. Para os sobreviventes como eles, seria um massacre devastador. Portanto, antes que isso acontecesse, ele precisava compreender completamente essa energia e estabilizá-la, tornando-a totalmente absorvível por aqueles com habilidades. Só então eles teriam uma chance de sobreviver. Deus concede grandes tarefas a indivíduos dignos, murmurou Abraão enquanto vestia seu jaleco. Espero ter tempo suficiente. Com isso dito, ele pegou um bisturi cirúrgico na mesa de operação e começou sua pesquisa sobre os corpos dos zumbis. De volta à base original, David rapidamente informou a todos sobre a descoberta da nova base. Ótimo! Agora não precisamos nos preocupar em encontrar um lugar para ficar. Sim. Só então poderemos nos concentrar em praticar e melhorar nossas habilidades. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Arnold e Sally exclamaram alegremente. Embora estivessem no nível 3, eles ainda não conseguiam controlar muito bem suas habilidades. Neste estágio, suas habilidades ainda eram instáveis, então uma fortaleza segura era crucial para ambos. Sofia assentiu repetidamente e começou a arrumar seus pertences. E todos os outros ficaram ocupados também. David não tinha muitas coisas e a maioria dos itens importantes eram carregados pelo sistema, então ele não tinha muito para embalar. Aproveitando a oportunidade, ele se agachou para acariciar o pelo de Little Black. Little Black, estamos nos mudando para um novo lugar. Você está feliz? Depois de consumir os cristais. Little Black parecia mais compreensivo, imediatamente compreendendo as palavras de David e abanando o rabo com entusiasmo. Isto trouxe um sorriso de contentamento ao rosto de David. Na vida monótona, ele estava grato não só pela presença de Sally, mas também pela companhia de Little Black de cola. De outra forma, ele pode ter desenvolvido depressão nesta vida constantemente ansiosa. E Coca-Cola? David estava pensando nisso quando de repente percebeu que não tinha visto Cola desde que entrou na sala. Ele rapidamente virou a cabeça para procurá-lo. Naquele momento, a voz de Cola veio do parapeito da janela. Miau! Miau! David soltou um suspiro de alívio e se aproximou. Estendendo a mão e pegou Cola. Pequeno, onde você foi? Você me assustou por um momento. Ao ouvir as palavras de David, Cola simplesmente olhou para ele e contraiu os bigodes 2 vezes antes de soltar outro miau. David sempre teve uma grande dúvida em mente sobre Cola. Ele sentiu que devia haver algum segredo sobre Cola que ele não conhecia. Porém,
Mesmo depois de passarem tanto tempo juntos, ele não havia descoberto qual era esse segredo. Só então, Sally saiu do quarto carregando uma caixa. Ao ver David segurando Cola, ela ficou um pouco surpresa e perguntou: "Quando Cola voltou?" Esta pergunta deixou David um tanto confuso. Quando Cola voltou? Apagou quando ele saiu. Ele perguntou rapidamente. Cola saiu depois que eu saí. Sally assentiu, mas imediatamente balançou a cabeça. Depois que David saiu, Cola desapareceu, mas ela não viu Cola seguindo David para fora. Vendo isso, David também ficou intrigado e sua curiosidade sobre Cola se aprofundou. Enquanto isso, Cola permaneceu enrolada nos braços de David, parecendo completamente satisfeita. Logo todos terminaram de arrumar seus pertences. Como David havia instruído anteriormente, para chegar rapidamente à nova base, cada pessoa carregava apenas itens essenciais. Depois de verificar novamente, David acenou com a cabeça e entregou Cola para Sally, enquanto deixava Little Black seguir Arnold. Então eles saíram da sala. Quando estavam saindo, David circulou deliberadamente alguns andares, tentando encontrar o homem. O segredo da luz vermelha permaneceu sem solução, um nó em seu coração. Ele tinha que encontrar uma maneira de obter respostas daquele homem. Porém, mesmo depois de circular alguns andares, David não conseguiu encontrar nenhum vestígio da residência do homem. Desamparado, ele decidiu sair primeiro e voltar quando tivesse tempo. Afinal, resolver todos os outros era a coisa mais importante no momento. E assim, as 4 pessoas, um cachorro e um gato partiram em direção à sua nova base. Capítulo 104. Várias pessoas caminharam pela estrada e encontraram um grupo de zumbis ferozmente assassinos. Porém, neste momento, Arnold, que já havia ganhado superpoderes, levantou-se sem hesitar. Em um instante, ele se transformou na forma de lobisomem, seus músculos salientes como pequenas montanhas. E a aura feroz que emanava dele era ainda mais forte que a dos zumbis. Morrer! Arnold rugiu com raiva e correu em direção aos zumbis sem hesitação. Com alguns golpes fortes, ele transformou todos os zumbis em uma pilha de carne. Testemunhando a força terrível de Arnold, não apenas Sophie e Sally, mas até mesmo David ficaram secretamente surpresos. Uau! A forma de lobisomem de Arnold é tão poderosa! Ele pode matar zumbis instantaneamente? Sally disse com admiração. Anteriormente, antes de Arnold despertar seus superpoderes, ele era apenas uma pessoa comum em batalha, com poder de ataque não diferente de uma pessoa comum. Ele até precisou de algum esforço para lidar com zumbis. Então agora, o poder que ele exibia era um contraste gritante, brilhando intensamente na frente de todos. Embora David também tenha ficado chocado com os superpoderes de Arnold, ele sabia que se eles encontrassem zumbis de nível um pouco mais alto, Arnold provavelmente teria dificuldade em lidar com eles. Porque com base nos superpoderes que Arnold obteve, era um tipo de habilidade de explosão de poder. Em outras palavras, dependia apenas da força bruta desencadeada pelo seu próprio corpo na batalha. No entanto, os zumbis de alto escalão diferiam dos comuns porque possuíam alguma inteligência humana, permitindo-lhes empregar técnicas e estratégias de combate. Nesse caso, o poder de Arnold, superpotência baseada, não teria vantagem. Mas David também sabia que os superpoderes baseados no poder tinham uma vantagem: o poder era gerado constantemente dentro das células. É como ter uma barra de energia infinita. Isso era muito diferente do superpoder ativado de Duke. Então, quando David viu que Arnold estava usando seus superpoderes para matar zumbis, ele não tentou impedi-lo. Logo, depois de matar cerca de uma dúzia de zumbis errantes, David os conduziu ao estacionamento subterrâneo de um prédio. Ao entrarem no estacionamento e olharem ao redor, Sally foi a primeira a perguntar confusa: "Este estacionamento subterrâneo é nossa nova base?" David assentiu e continuou andando. Ao receber a confirmação, Sally ficou ainda mais confusa.
Como ela conhecia os critérios para a escolha de uma base, ela não só precisava ser escondida, mas também exigia um amplo número de rotas de fuga, inclusive rotas de apoio. Somente quando essas condições fossem atendidas eles poderiam evitar ficar presos ao enfrentar o perigo. No entanto, não importa como Sally olhasse para este estacionamento subterrâneo, ela sentia que ele não atendia a essas duas condições. Então ela falou novamente: David, acho que deveríamos procurar outro lugar novamente. Embora este lugar seja subterrâneo, com base na minha experiência, não é o lugar mais seguro. Depois de falar, Sally ficou com uma expressão séria. Neste mundo dominado pela crise, ela não queria brincar com a sua própria vida. Sophie e Arnold olharam ao redor com a mesma sensação de confusão, esperando pela resposta de David. Já foi muito difícil para eles sobreviverem até agora. Então cada passo que deram e cada decisão que tomaram tiveram que ser perfeitas. Ao ouvir as palavras de Sally, David balançou a cabeça sob as luzes bruxuleantes. Se se tratasse de experiência, ele tinha mais experiência do que qualquer outra pessoa. Afinal, ele tinha experiência combinada de 2 vidas e estava extremamente familiarizado com tudo isso. Ele sabia que Sally estava certa, mas ela também ignorou a questão mais importante, que era a defesa. Quando encontram perigo, eles naturalmente querem atacar. Porém, se houver uma defesa inexpugnável, poderá ela reduzir a necessidade de agressão? Afinal, iniciar um ataque levará inevitavelmente ao derramamento de sangue e ao sacrifício. Este estacionamento subterrâneo está localizado abaixo de um prédio de 50 andares e abrange toda a crosta. Pode ser considerada uma defesa natural absoluta. Mesmo que a defesa seja violada, as 4 saídas do estacionamento são suficientes para fornecer rotas de fuga alternativas. Além disso, existem várias centenas de carros totalmente abastecidos e prontos para serem ativados a qualquer momento. Acho que você deveria dar uma olhada em ataque, defesa e mobilidade. Estes são 3 fatores indispensáveis no mundo zumbi. E esse estacionamento subterrâneo reúne esses 3 fatores. David compartilhou sua ideia com os outros. Ao ouvir a explicação de David, eles imediatamente perceberam seu significado. Sally ficou tão surpresa que nem conseguiu falar e só conseguiu admirar David, fazendo-lhe silenciosamente um gesto de positivo e dizendo: devo dizer que você é a pessoa mais formidável da nossa equipe. David sorriu levemente e continuou conduzindo-os para a frente. Breve. Eles chegaram à parte mais profunda do estacionamento subterrâneo. Aproximando-se da porta de segurança oculta, David examinou os arredores para garantir que não havia ameaças e então bateu na porta. Palavra de ordem, a voz de Duke veio de dentro. Esta foi a palavra código que David e Duke concordaram antes de ele partir. Somente pronunciando a palavra de ordem a porta poderia ser aberta. Recém-nascido, David sussurrou. Então, com um clique, Duke abriu a porta de segurança e o grupo entrou apressadamente. Ao ver este apartamento escondido de 3 quartos, eles ficaram mais uma vez surpresos. Eles nunca esperaram que David tivesse descoberto um lugar tão escondido. Assim que Little Black entrou na sala, iniciou imediatamente a sua exploração da nova casa. Ele farejou por aqui e arranhou coisas ali, exibindo um comportamento curioso. Enquanto isso, Cola pulou dos braços de Sally e pulou no sofá. Depois de assumir uma postura confortável, Cola soltou um miau para os outros, aparentemente proclamando que este seria o seu território a partir de agora. Observando isso, David riu e começou a organizar os outros para arrumar a casa. Parecia que o proprietário anterior tratava este santuário como sua própria casa, então tudo dentro estava bem arrumado e não havia muita bagunça. Além disso, alguns eletrodomésticos, utensílios de cozinha e as necessidades diárias eram novas, então eles não precisavam limpar nada. Eles descartaram algumas meias rasgadas, saltos altos e preservativos vencidos com cheiro de banana. Eles começaram a distribuir quartos porque havia apenas 3 quartos para 5 pessoas.
Sally e Sophie dividiam um quarto, Duke e Arnold dividiam outro. E o quarto restante foi ocupado pelo próprio David. Ninguém fez objeções a esse acordo. Afinal, David atualmente detinha a maior autoridade em sua pequena equipe. Sem ele, provavelmente teriam morrido lá fora há muito tempo. O grupo então começou a retornar aos seus respectivos quartos para arrumar seus pertences. Enquanto David voltou para seu quarto. Deitado na cama, David espreguiçou-se preguiçosamente. Depois de um dia de luta e busca por uma fortaleza, seu corpo estava um tanto cansado. No entanto, a boa notícia foi que a questão da fortaleza finalmente foi resolvida. Assim que ele estava prestes a se deitar e descansar um pouco, a voz mecânica do sistema mais uma vez soou em seus ouvidos. Capítulo 105. Jim. Parabéns, anfitrião. Você obteve 50 cristais primários. Jim. Multiplicador de ataque crítico ativado. Jim. Parabéns, anfitrião. Você obteve 500 cristais primários. Esses cristais primários foram todos apanhados por David enquanto matava zumbis agora há pouco. Ao olhar para o número crescente de cristais primários, David sentiu uma sensação de segurança. Neste mundo, os cristais eram uma moeda circulante. Contanto que tivesse cristais, ele poderia garantir todas as suas necessidades. É claro que David não planejou usar os cristais para comida e bebida. Eles eram muito valiosos. Em outras palavras, com base na taxa de câmbio atual, um cristal primário poderia ser trocado por uma quantidade significativa de comida. David acreditava que além dele mesmo, ninguém neste mundo era tão rico quanto ele. Enquanto David contemplava, a voz mecânica do sistema soou novamente. Jim. O anfitrião encontrou uma nova base para a equipe. Missão cumprida. Nova missão iniciada: consolidar a funcionalidade espacial da nova fortaleza e criar um sistema de defesa supremo. Contagem regressiva para a conclusão da missão: 7 dias, 18 horas, 53 minutos, 42 segundos. Ouvindo a voz do sistema, David franziu ligeiramente a testa. Consolidar a funcionalidade espacial da fortaleza e criar um sistema de defesa supremo? Ele parou por um momento e imediatamente entendeu. Se ele adivinhou corretamente, esta missão deveria ser baseada em suas habilidades espaciais determinadas pelo sistema. Em outras palavras, significava usar suas habilidades para transformar a base em uma fortaleza no apocalipse. Na verdade, David já havia considerado isso antes, mas estava muito focado em encontrar uma nova base nos últimos dias, então não pensou muito no assunto. Agora que encontraram a nova fortaleza, era natural que ele começasse a reforçá-la. No entanto, mais de 7 dias foi tempo mais que suficiente para ele. Na verdade, David acreditava que, se quisesse, poderia completar a missão antes do prazo. Pensando nisso, David não se apressou e deitou-se na cama para descansar. Afinal, cuidar do corpo era essencial, principalmente neste mundo repleto de violência. Por outro lado, enquanto Mônica observava a luz vermelha desaparecendo no horizonte, ela ficou inquieta. Ela estava esperando por Abraham há quase um dia inteiro, mas ainda não o tinha visto voltar. Como resultado, o plano deles de comprar armas de David teve de ser adiado. No entanto, Mônica de repente se perguntou se alguém havia chegado antes deles ao estoque de armas de David. Se fosse esse o caso, a espera teria sido em vão. Veja bem, neste mundo, se você possuísse uma caixa de armas, você seria como um deus. Ter armas simbolizava poder. Embora Mônica acreditasse que a força do grupo não deveria ser subestimada, ter armas lhes proporcionaria uma maior sensação de segurança. Por que Abraham ainda não voltou? Está quase escuro. Mônica se levantou e andou ansiosamente. Ao mesmo tempo, ela também ficou muito confusa. Embora Abraham ocasionalmente saísse sozinho, geralmente era por pouco tempo e ele sempre voltava dentro de algumas horas. Mas hoje ele ficou fora por tanto tempo sem voltar.
Ele poderia ter encontrado algum perigo? Acho que você deveria dar uma olhada. Com esses pensamentos, Mônica entrou imediatamente em pânico. A luz vermelha tinha acabado de se dispersar e havia zumbis errantes por toda parte do lado de fora. Se Abraham tivesse realmente sido alvo dos zumbis, o resultado seria inimaginável. Vendo a expressão séria e nervosa de Mônica, Dani, por outro lado, voltou calmamente para o sofá e continuou abrindo o saco restante de batatas fritas para comer. Observando isso, Mônica ficou descontente. Abraham ainda não voltou e você ainda está comendo batatas fritas? Você não se preocupa com a segurança de Abraham? Dani pegou um fragmento de chip e colocou na boca, produzindo um som nítido. Ele sorriu e disse, não se preocupe, Abraham é altamente qualificado e imprevisível. Você não precisa se preocupar com ele, você está preocupado com sua própria segurança. Ele não estará em perigo. Em vez de esperar ansiosamente aqui, por que não aproveitar os raros momentos de beleza da vida? Dani gesticulou com o saco de batatas fritas, convidando Mônica para comer um pedaço também. Isso só irritou Mônica ainda mais. Ela sabia que Abraão também era um mestre oculto, mas a situação lá fora era muito complexa agora. O reaparecimento da luz vermelha e a descoberta de zumbis de alto nível na batalha recente indicaram que o nível de perigo neste mundo aumentou em outro nível. O que eles fariam se zumbis de nível superior aparecessem? Mônica não tinha a atitude despreocupada de Dani. Após uma pausa, ela falou novamente, esqueça, aproveite você mesmo a beleza da vida. Vou sair em busca. Talvez consiga alguns ganhos. Sem mais hesitação, ela se virou e desapareceu da sala. Vendo Mônica partir, Dani não estava preocupado. Ele também conhecia a personalidade de Mônica e, uma vez que ela se decidisse, ele não poderia mudar, não importa o que fizesse. Enquanto isso, na terceira sala à esquerda do terceiro andar, um homem usando um chapéu bico de pato e uma capa preta saiu lentamente. Parado na porta, ele examinou os arredores, não encontrando ninguém. E então se dirigiu para a escada. À medida que o céu escurecia gradualmente, David começou a acordar. Naquele momento, houve uma batida na porta do seu quarto. David, é hora de comer, a voz de Sally veio do lado de fora da porta. David atendeu e se levantou, saindo da sala. Ele entrou na sala de jantar, sem saber quando Sally já havia preparado o jantar. Todos estavam sentados à mesa, esperando por David. Olhando para os pratos dispostos sobre a mesa, David esfregou a barriga, sentindo de repente uma onda de fome. David, comece a comer. Sally esteve ocupada fazendo isso durante toda a tarde. Tem um cheiro tão delicioso que dá água na boca. Arnold exclamou ansiosamente, olhando para as costelas de porco assadas em cima da mesa. David assentiu e pegou seus hachis para pegar um pedaço de costela. Os outros seguiram o exemplo e começaram a comer. As habilidades culinárias de Sally são realmente incríveis. Este peixe cozido no vapor é tão delicioso. E esta canja de galinha com ervas é tão nutritiva. Arnold elogiou a culinária de Sally enquanto comia. David também não se conteve e fez um sinal de positivo para Sally. Ao ouvir esses elogios exagerados, Sally sorriu feliz, sentindo uma sensação calorosa e nostálgica no coração. Desde que o sinal vermelho desceu e ocorreu o surto de zumbis, ela não tinha experimentado a sensação de comer juntos assim. Então ela observou os outros comendo avidamente. E parecia que ela estava vendo a cena dela e de sua família comendo juntos no passado. Depois de um tempo, a mesa cheia de pratos foi totalmente devorada por todos. David deu um tapinha na barriga satisfeita e tirou várias dúzias de cristais e os colocou sobre a mesa. O plano era que todos absorvessem esses cristais mais tarde e vejam se conseguiriam fazer algum avanço. Todos assentiram alegremente e pegaram vários cristais, segurando-os nas mãos. Duke estava especialmente animado. Após receber os cristais, ele voltou rapidamente para casa e começou a absorvê-los.
observando seu comportamento impaciente. David balançou a cabeça silenciosamente. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.